Então, amigos, preste muita atenção. Você sabe que agora o negócio azedou, né? Vocês sabem que agora o negócio fedeu mesmo, ok? De sexta-feira, sábado e domingo, você viu que, infelizmente, os Estados Unidos agora, eles cismaram com o Brasil, né? Agora os caras entraram numa com a gente. E o que tem chegado lá de fora é que essas atitudes que eles estão tomando é só o primeiro passo de uma série de coisas que estão programadas. Alguns disseram, inclusive, nesta semana. Esta semana pode ser que apareçam novidades aí de mais medidas dos Estados Unidos contra o Brasil. E, no meio desse fogo cruzado, o cidadão brasileiro que acaba pagando o pato, né? A gente que está aqui no nosso ganha-pão de cada dia, a gente, o cidadão comum ali, que acaba pagando o preço disso tudo. Então, a grande questão é a gente pensar, meus amigos, o que será que o presidente Donald Trump ainda está programando contra o Brasil? A gente sabe que dia 1º de agosto já estão agendadas aí 50% de tarifas para cima do Brasil, mais outras possibilidades de dobrar de 50% para 100%, fora várias outras coisas que estão sendo cogitadas, tá? Então, a grande questão é o que está chegando. Você sabe que agora o pessoal os Estados Unidos cismou com o Brasil. E quando eles cismam com algum país, é chato, é complicado. Agora, além dessas medidas que já foram tomadas, existem outras medidas que estão sendo cogitadas que são altamente preocupantes. Por quê? Nós dependemos de uma série de coisas dos Estados Unidos. E essa série de coisas que nós dependemos dos Estados Unidos, eles podem usar como um artifício para nos pressionar. Não foi assim que eles fizeram com a própria moeda americana? A própria moeda americana, o que acontece com ela? Depois do segundo grande conflito mundial, os Estados Unidos se consolidam como uma potência global e, na condição de potência global, eles ratificam esse poder através do uso internacional da sua moeda. O dólar vira a reserva de valor global. E isso fez com que todo mundo passasse a dolarizar a sua economia. Só que aí, de repente, um país que dolariza a sua economia, os Estados Unidos viram para ele e falam: ó, você está proibido agora de usar o dólar. Aí o cara fica numa situação muito complicada, né? Então, os países, depois do segundo grande conflito mundial, passaram a depender muito dos Estados Unidos em tecnologia, em peças, em logística e também em dinheiro, a moeda. E aí, o que acontece? Isso nos torna, por um lado, dependentes, por outro lado, nos torna vulneráveis a um controle por parte deles. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Esse exemplo é muito interessante porque a gente vai partir daquela ideia de que estudar história é conhecer o passado para entender o presente e prever o futuro. Você sabia que, eu não sei se você já era nascido, foi no ano que eu nasci, mas você se lembra do conflito das Malvinas, das Falklands, que foi um conflito entre os argentinos e os britânicos? Esse conflito, ele vai nos dar um excelente insight para a gente entender o tamanho do problema hoje. Sabe por quê? Você sabia que no conflito das Malvinas, a Argentina foi muito prejudicada pelo fato de que boa parte dos seus equipamentos bélicos haviam sido fornecidos pela própria Inglaterra? Você sabia que a Argentina comprava equipamentos bélicos da Inglaterra e depois foi para uma briga com a Inglaterra? Você acha que isso aí deu certo? É claro que não. Deu uma série de problemas para eles. Por quê? Porque essa dependência gerou uma série de desvantagens logísticas, técnicas, estratégicas, especialmente devido ao embargo bélico imposto pelo Reino Unido e pelos seus aliados após a Argentina ter assumido o controle das Ilhas Malvinas, Falkland, em abril de 1982. Eu vou explicar para vocês agora os principais pontos desse evento que vão nos ajudar a entender o que está acontecendo agora, ok? Então preste muita atenção, aperte os cintos que agora você vai ter a oportunidade de, olhando o passado, entender o presente, prever o futuro, beleza? Então, quase a totalidade dos equipamentos bélicos argentinos eram de fabricação britânica. Quando você tem a maioria dos seus equipamentos bélicos fabricados por um país, se você entrar num conflito com o país que fabricou esse equipamento, está roubado, porque eles conseguem até desligar os equipamentos.
A Argentina adquiriu diversos itens bélicos britânicos antes desse conflito, incluindo os destruidores Type 42, tipo 42. Os navios ARA Santíssima Trindade e ARA Hércules foram construídos ou baseados em designs britânicos, né? O Santíssima Trinidade ele foi montado na Argentina com assistência técnica do Reino Unido e o Hércules ele foi construído diretamente na Inglaterra. Esses navios eram equipados com sistema de radar e projéteis semelhantes aos usados pela Marinha Real Britânica. Além disso, a fragata Type 21, tipo 21, que você tem a ARA Guerrico, também era de origem britânica. Os bombardeiros English Electric Canberra, aeronaves de bombardeio compradas do Reino Unido, usadas extensivamente pela Força Aérea Argentina. Tinha também os projéteis Tiger Cats, né, que eram sistemas de defesa antiaérea superficial fornecidos pelo Reino Unido, implantados para defender Port Stanley, né, que era no Puerto Argentino. Equipamentos bélicos retardados também, muitos equipamentos explosivos usados em ofensivas aéreas contra navios britânicos foram vendidos pela Grã-Bretanha anos antes, tá? Outros itens, helicópteros Westland Sea King, motores Rolls-Royce Spey usados nas aeronaves Super Étendard, ou seja, esses equipamentos representavam uma porção importante do arsenal argentino, especialmente na Marinha e na Força Aérea, onde a influência britânica era notável devido a compras e treinamentos prévios. Sabe o que alguns analistas chegaram a pensar? Chegaram a pensar no seguinte: os britânicos decidiram vender equipamentos bélicos para os argentinos, já prevendo a possibilidade de um conflito pelas Falklands. Ou seja, antecipadamente, eles já venderam equipamentos para os argentinos para que, se eles fossem para a briga, eles conseguissem desligar os equipamentos, tá? Então, quais foram as desvantagens disso? O fato desses equipamentos serem de origem britânica criou vários problemas, tá? Inclusive pelo embargo bélico que foi imposto pelo Reino Unido imediatamente após os argentinos terem partido para cima das Ilhas Malvinas. O embargo impediu o acesso aos argentinos às importantes peças de reposição, a manutenção, suporte técnico, que obviamente afetou a operacionalidade durante esse conflito, que durou entre abril e junho do ano de 1982. Quais foram os principais impactos, né? Os britânicos estavam completamente familiarizados com os sistemas que os argentinos estavam usando. Como os equipamentos eram idênticos ou semelhantes aos usados pelos britânicos, a Marinha Real Britânica tinha conhecimento detalhado das suas fraquezas também. Por exemplo, os radares dos destruidores tipo 42 argentinos eram conhecidos pelos britânicos, isso facilitou táticas de contra-ataque. Inversamente, os argentinos também, obviamente, exploraram fraquezas nos tipo 42 britânicos, como os radares vulneráveis, mas a superioridade logística e da inteligência britânica ampliou muito as desvantagens para a Argentina. Os navios argentinos, como o Santíssima Trinidade, eles foram usados em papéis-chave ali como escolta de porta-aviões, né? Mas a sua efetividade ela foi completamente limitada pela ameaça dos submarinos britânicos e pelo conhecimento mútuo dos sistemas. Além disso, também, muitos dos explosivos de origem britânica, eles não funcionaram durante os ataques aéreos, porque os pilotos argentinos lançavam em altitudes muito baixas. Para evitar as defesas antiaéreas britânicas, isso não dava tempo para os fusíveis armarem. Isso salvou vários navios britânicos que foram atingidos por 13 desses projéteis que não detonaram. Os argentinos chegaram a improvisar dispositivos ali para resolver esse problema, mas isso consumiu muito tempo, consumiu muito recurso e isso reduziu a eficácia dessa ofensiva. Os bombardeiros Canberra também sofreram com manutenção limitada devido ao embargo. Além disso, o embargo britânico e de aliados como a França e a Comunidade Europeia cortou o suprimento de peças e assistência técnica para os sistemas de defesa argentinos. Para os equipamentos do tipo 42, isso significou dificuldade em reparos durante o conflito e depois do conflito o embargo persistiu por anos, levando ali ao que a gente chama de canibalismo de peças, né? Mas durante o conflito contribuiu para a total inoperância gradual desses sistemas. A falta de suporte agravou muito ali as questões mecânicas, especialmente em um conflito remoto onde a logística era crucial. Embora a Argentina tenha infligido danos significativos, como o afundamento do HMS Sheffield com mísseis Exocet franceses, a dependência dos equipamentos britânicos ali limitou muito a flexibilidade das tropas argentinas. A Força Aérea Argentina perdeu 22 aeronaves em ataques, e defesas como os mísseis Tiger Cat se mostraram ineficazes contra os Harriets
Harriers britânicos. E o embargo também impediu a reposição, forçando a Argentina a buscar fornecedores alternativos, tá? Ou seja, embora não tenha sido o único fator ali da derrota argentina, a gente sabe que contribuiu também a geografia, o treinamento e a superioridade naval britânica, mas a origem britânica de boa parte do arsenal argentino criou elevadas vulnerabilidades que foram exacerbadas por esse embargo e pelo conhecimento mútuo desses equipamentos. E aí vem a grande conclusão. Historiadores consideram isso uma lição sobre dependência de fornecedores estrangeiros em conflitos potenciais. Quando você depende de estrangeiros para fornecer equipamentos bélicos e equipamentos tecnológicos e equipamentos de comunicação, você fica na mão dos caras. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, inspirado nessa reflexão aqui. Que tipos de equipamentos tecnológicos nós dependemos dos Estados Unidos e que eles poderiam usar contra nós nesse momento de uma disputa entre ambos os países? Você tem alguma ideia? É exatamente sobre esse tema que eu gostaria de conversar com vocês. Sobre o Global Positioning. O que é Global Positioning System? Sistema de posicionamento global, que é conhecido por aqui como GPS, ok? Então, meus amigos, obviamente, o nosso país, ele não tem um GPS nacional. E nós nos tornamos dependentes dos Estados Unidos para o nosso serviço de GPS e já existe uma conversa de que o presidente Donald Trump está pensando em parar de fornecer serviço de GPS para o Brasil.